Muito boa noite, senhoras e senhores. Boa noite a todo mundo que está acompanhando aqui mais uma live de pós-jogo no canal do Pedrosa. Sejam bem-vindos para a gente poder falar sobre esse 0-0 entre Vasco e Fluminense pela Copa do Brasil. Primeiro jogo, oitavas de final que aconteceu no Maracanã. A gente abriu live um pouquinho mais tarde porque eu fui ao Maracanã para torcer pelo Vasco da Gama, para poder acompanhar o jogo e não vou dizer que gostei do que vi, mas acho que vi um resultado que está de bom tamanho, pensando na atuação do Vasco, pensando no que a gente viu em campo, um jogo bem abaixo em relação a nível das duas equipes e que vai ficar para ser decidido no jogo de volta no próximo meio de semana, né? Se eu não me engano, na próxima quarta-feira, o jogo dia 5 entre Vasco e Fluminense, que acontece pela volta da Copa do Brasil. A torcida compareceu em maior número, e eu diria bem maior número do que a torcida do Fluminense, fez sua festa, conseguiu apoiar a equipe quando a equipe também acabava respondendo dentro de campo. Um jogo em que o Vasco até teve volume, até teve consistência, principalmente no seu quesito sem a bola, organização, o que mostra uma certa evolução que a gente já vinha prevendo do trabalho do Pedro Emanuel. Mas com a bola, a falta de efetividade, a falta de punch mesmo, a falta de no momento final, ele continua sendo o mesmo. Ainda com muitos erros individuais, e isso tem muito mais a ver com os atletas, repito, do que com o treinador. O Vasco não conseguiu ser tão perigoso diante do Fluminense, apesar de até ter tido uma grande chance com o Tietê, e ele acaba desperdiçando a cabeçada. No final das contas, a gente viu um Léo Jardim também muito seguro, importante no Vasco da Gama para poder evitar uma derrota para o Fluminense, mas o Fluminense também não jogou muito mais do que o Vasco. Eu diria que no final das contas o Fluminense até teve as melhores oportunidades, mesmo sem fazer um grande jogo, e o Vasco teve mais volume, teve mais controle com a bola, principalmente no primeiro tempo. Como eu disse, eu acho que se fosse para a gente resumir, um jogo bem abaixo do esperado, mas um 0-0 que fica de bom tamanho e que o Vasco ainda tem condições de decidir no jogo da volta. Eu vou pedindo para você deixar seu like aqui no canal do Pedrosa, se inscrever, agradecendo sempre o carinho, a confiança que vocês têm no trabalho do canal do Pedrosa, como a gente trouxe ontem várias informações numa live aqui que não era programada, mas a gente ficou aqui 3 horas trocando ideia, com Live Pix, com a interação do Superchat. Eu sempre agradeço muito por você que confia. É isso, cara. Ele passa essa sensação pra gente de ser um cara dedicado, de ser um cara estudioso, que tá feliz de estar no Vasco, e isso é muito legal. Assim, eu sempre bati nessa tecla aqui de que, independentemente de quem fosse o comandante do Vasco, ele precisa entender que o Vasco é a galinha dos ovos de ouro para ele. Ele precisa entender que o Vasco é a grande oportunidade da carreira dele. E o que me parece é que o Pedro Emanuel está encarando o Vasco dessa forma. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas ele está encarando o Vasco dessa forma. Isso já me agrada muito, muito. A diferença de conteúdo da coletiva do Pedro Emanuel pro ex-treinador é gritante, né? É gritante. Então, vamos falar. Vamos falar sobre o jogo, tá? É o seguinte, o Vasco hoje entrou com uma formação muito mais em peças do que em estrutura diferente. A gente viu o Paulo Henrique, o Cuiabano voltando para a lateral esquerda, Cuesta e Robert Renan como os dois zagueiros centrais, Jair como primeiro volante, Tietê, Ramon Rick. Na direita, o Adson como ponta, na esquerda, o Andrés Gomes voltando para o seu local que vem jogando mais tempo com a camisa do Vasco, e no ataque o David, uma aposta que o Pedro Emanuel fez, muito provavelmente por ter visto alguns jogos do Vasco nessa temporada, em que ele talvez observou também que o David poderia ser esse homem de referência, como o Renato utilizava, e que no início do trabalho do Renato deu certo. Alguns problemas, tá? Eu já vou pontuando de cara, e que, mais uma vez, ele está testando a equipe, ele está tentando. O David hoje fez um jogo, assim, lamentável, a gente pode colocar assim. Ele foi engolido pela dupla de zaga, o Igor Rabelo e o Ignácio. A zaga do Fluminense é um ponto de deficiência muito grande. Não teve o Thiago Silva, não teve o Freitas. Dois jogadores que, logicamente, são melhores do que a zaga que atuou hoje. O Freitas comete muitos erros, mas o Thiago Silva não preciso nem falar. Eu sempre cito aqui, para mim, o Thiago Silva, ao vivo, em campo, foi o melhor zagueiro que eu já vi. É impressionante que o Thiago Silva joga de futebol. E não ter ele seria um ponto fraco do Fluminense. E o David foi muito mal. Ele até tentou, ele até brigou, mas ele não ganhou uma bola de costas. Ele praticamente não ganhou uma bola para poder raspar para os atacantes pegarem
esse espaço em profundidade entre o zagueiro e o lateral. Quando a gente olha para os laterais, eu acho que o jogo do Cuiabano sem a bola foi muito bom, mas com a bola foi muito ruim. Quando eu olho para o Adson, o jogo do Adson sem a bola foi muito bom. Ele recuperou várias bolas por acreditar, por não parar, por ser intenso, mas com a bola foi muito ruim. O PH, ele manteve a melhora de rendimento que ele já tinha tido, e ele foi o melhor contra o Independente Medellín, na minha visão, e hoje ele fez mais uma vez uma boa partida. Mais uma vez ele lembrou os bons tempos do PH que ele teve em 2025 e que o fizeram chegar à seleção brasileira. Quando olha para a dupla de zaga Robert Renan e Cuesta, o Vasco, pela primeira vez em 2026, se não me falha a memória, conseguiu ficar 2 jogos sem tomar gols. Isso não é acaso. E é claro que não é só uma questão da dupla, é uma questão de um sistema, é uma questão de um coletivo mais organizado. Mas é muito legal ver como Cuesta e Robert Renan, individualmente, fizeram boas partidas mais uma vez. Eu estive na beira do campo contra o Mirassol, lá em São Januário, e eles fizeram boas partidas. E eu assisti o jogo do Independente Medellín e eles fizeram boas partidas. E eles chegam à terceira partida, na minha opinião, fazendo bons jogos. E olha que, assim, a insegurança, principalmente pelo lado do Cuesta, ela é muito clara ainda. Eu não confio 100% no Cuesta. No Robert Renan eu sempre confiei, eu acho que é um ótimo zagueiro e que se tivesse um companheiro de zaga melhor ainda, estaria fazendo uma temporada ainda melhor também. Eu gosto muito do Robert Renan, eu acho que ele só cresce como jogador de futebol. Claro que ele também comete erros, como qualquer um, mas é impressionante para mim como ele é um zagueiro de alto nível, na minha opinião. Agora, o Cuesta é uma surpresa ele voltar a jogar em bom nível. Eu não vou nem falar em ótimo nível, mas ele voltar a jogar em bom nível como ele também jogou lá no meio de 2025, quando ele chegou. Ainda não confio no Cuesta, ainda acho que o Cuesta precisa ter uma disputa melhor nessa posição aí, na titularidade. O Vasco tem que ir em busca urgentemente de zagueiros, mas é nítido como os dois melhoraram. É fato, pelo menos nos últimos 3 jogos, nos duelos individuais, nas antecipações, na bola aérea, o Vasco pouco sofre. E quando o Vasco sofreu hoje, para ser cristalino com vocês, eu acho que teve muito mais a ver com erros de passe que acabavam deixando esse sistema defensivo, que já estava desorganizado, vulnerável, e aí vai bombardear, vai explodir nas costas dos zagueiros. O John Kennedy teve oportunidade, o Lúcio Acosta teve oportunidade, o Savarino teve oportunidades que tinham muito mais a ver com os erros de passe do Vasco na hora da construção do que qualquer outra coisa. Com os erros de tomada de decisão do Vasco na hora da saída de bola do que qualquer outra coisa, do que um Fluminense que construiu e envolveu o Vasco. Isso não aconteceu. Talvez tenha acontecido um pouco no segundo tempo, mas o Fluminense estava muito mais aproveitando os erros do Vasco e teve melhores oportunidades no primeiro tempo, principalmente colocando o Léo Jardim para trabalhar, levando mais perigo do que o Vasco, mas o volume de jogo e a consistência de jogo, ela esteve mais a partir do Vasco da Gama. Então, vou mais uma vez falar, eu acho que o Vasco necessita contratar um zagueiro, principalmente para o lado direito, mas que o Cuesta melhorou nos últimos 3 jogos, isso não tem como não citar aqui, não colocar como relevante. E aí a gente vai para a posição de primeiro volante, né? O Jair joga muito, gente. O Jair joga muito. E ao vivo, hoje eu estive lá no Maracanã, é mais impressionante ainda o que esse cara joga de bola. É incrível como ele tem leitura de espaço. Como mesmo lento, ele consegue acertar as decisões que ele toma. Claro que ele vai errar uma hora ou outra, mas o Jair hoje, mais uma vez, ele não só fez o jogo do Vasco andar, e a partir do momento que ele sai, o Vasco para de construir, mas ele também fez uma boa partida defensiva. O Jair cortou bola aérea, o Jair conseguiu desarmar no meio campo. Cara, eu rezo todos os dias para o Jair ter sequência com a camisa do Vasco, porque é muito cruel um cara ter tido 2 lesões de LCA depois de ter sido contratado, em momentos que ele estava jogando bem, da forma que foi. Eu torço muito para o Jair continuar tendo sequência, porque você tem um meia com Sousa, Jair e Thiago Mendes, eu espero que chegue mais um, sei lá, o Deossa da vida, a gente vai falar sobre isso aqui, já é um meio qualificado, com capacidade de construir e de ter posse, porque fica muito claro que o Pedro Emanuel gosta de um time que gosta da bola também. Gosta de ter paciência, tomar decisões corretas, construir. E o Jair faz isso como poucos mesmo assim no elenco do Vasco. Talvez ninguém tenha a capacidade de construir de trás como o Jair tem.
Então, mais uma ótima partida dele. Acho que foi o melhor em campo, inclusive com a camisa do Vasco. Se a gente for colocar dos jogadores de linha, vale uma menção honrosa muito importante para o Léo Jardim também, que fez muitas boas defesas. E aí, do meio para frente, a gente teve o Tietê e o Ramon Rick. Eu, sinceramente, nem acho que o Tietê tenha feito uma partida ruim hoje. Só que é mais do mesmo. É mais do mesmo. É aquele Tietê que roda, gira, abre uma bola aqui, abre uma bola ali, até compete ali um pouquinho no meio campo, mas pouca intensidade. E a capacidade dele de finalização é praticamente nula. Me irrita muito também o Tietê ser o batedor de escanteios do Vasco. Eu não consigo entender. Porque é um cara que parece que não tem força para colocar a bola na área. Assim, não só no chute, quando ele tenta, mas também nas bolas paradas. Então, não faz sentido você ter o Tietê como batedor de escanteio, como um cara das bolas paradas, porque está longe de ser a especialidade dele. Mas, dentro de campo hoje, na posição que ele fez, eu diria que o Tietê fez um jogo nota 6,5, nota 7. Ele não comprometeu. Apesar de eu achar também, e não mudar minha opinião em nada, de que o Vasco precisa urgentemente de um jogador para poder jogar nessa função de segundo volante. Então, eu acho que talvez o pior do meio hoje tenha sido o Ramon Rick. Sem bola, ele continuou também ajudando, fazendo parte do sistema, competindo. Ele não foi um moleque que esmoreceu na hora das dificuldades do jogo. Mas com a bola, eu acho que ele sentiu o clássico. Acho que é totalmente natural ele sentir o clássico. É totalmente dentro de oitava de final de Copa do Brasil, Maracanã, com mais de 30 mil pessoas, a primeira oportunidade da vida dele, talvez, de estar jogando num ambiente como esse, com a responsabilidade, que não é só jogar, mas também jogar entre aspas, fora de sua posição. Jogar mais como um meia-direita, vamos colocar assim. Então, um meia-direita, um meia-esquerda, um jogador mais ofensivo. Então, o Ramon hoje não foi bem. Não foi bem, a gente tem que pontuar isso. Mas é o que eu sempre falo também. Vamos ter paciência, cara. Os moleques da base são os melhores frutos que a gente pode colher do trabalho que o Vasco faz há muito tempo. Porque o Vasco pode ser uma bagunça em diversos aspectos. O Vasco pode ser uma sucata em diversos aspectos nos últimos 20, 30 anos, ou na sua história inteira. Mas a base sempre revela. A base sempre entrega bons jogadores, sempre entrega ótimos jogadores e muitas vezes até entrega craques, como entregou, por exemplo, o Ryan no ano passado. Não acho que o Ramon Rick seja um craque, mas para mim ele tem potencial para se tornar um excelente jogador. Então, vamos ter paciência. Antes de criticar um jogador, antes de sair esculachando o moleque, cara, não tá bem, volta para o banco e fica muito claro que o Pedro Emanuel é um treinador que vai mexer quando tiver que mexer. É um treinador que, quando precisar fazer as modificações, ele vai modificar. Então, muita calma nessa hora. É a hora da torcida, inclusive, abraçar o moleque e falar assim: porra, vambora, irmão. Vambora. Porque uma coisa é o moleque da base ou qualquer outro jogador que, infelizmente, não se dedica como tem que se dedicar. Outra coisa é quando o cara vai mal, mas ele se dedica. E hoje o Ramon Rick, esse meio com 3 volantes, vamos colocar assim, que é o Jair como primeiro volante, o Tietê e o Ramon Rick, o Jair estava na construção, estava na saída de bola. O Tietê e o Ramon Rick não têm capacidade de finalização. E tá aí, você viu nesse momento as palavras do Lucas Pedrosa, analisando tudo que envolve a equipe do Vasco da Gama, que hoje empatou em 0-0 contra o Fluminense no Maracanã. Uma partida na qual o Vasco competiu, buscou, mas as maiores chances aconteceram pelo lado do Fluminense. O Fluminense ali conseguiu, de certa forma, ser mais perigoso, defesas do Léo Jardim, né? Também teve ali algumas finalizações, como a do Canóbio, que foi para fora. Então, assim, tem várias questões que o Vasco pode evoluir, lógico, né? Se tivesse Thiago Mendes, iria melhorar cada vez mais esse meio de campo. Sousa, que dá para chegar, inclusive, hoje se despediu da equipe do Racing de Avejaneda, ele não foi a campo, ele ficou ali apenas acenando, dando tchau ali para os torcedores, mas o Sousa chegando também iria acrescer ali qualidade para a equipe do Vasco. Então, assim, cara, de pouquinho a pouquinho o time vai sendo ajustado. Eu acho que o Pedro Emanuel ele vem cada vez mais implementando a sua metodologia, entendendo ali o que o Vasco precisa para que consiga, enfim, fluir taticamente, né? Tirar ali o máximo, explorar o máximo desses jogadores. Paulo Henrique hoje, por exemplo, achei um pouquinho melhor do que comparado com as últimas partidas, vem crescendo, vem evoluindo, o Cuesta a mesma coisa, Robert Chenan também, que eu acho, inclusive, que é um dos melhores da era Pedro Emanuel. Então, assim, de pouquinho a pouquinho o Vasco vai estar evoluindo e tendo aquele futebol
que é tão sonhado pela sua torcida. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 90 mil, quanto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Ficamos por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!